Qual a melhor pastagem para desmamar bezerros, professor? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, doutor em zootecnia com mais de 20 anos de experiência em pecuária lucrativa, trazendo mais uma aula de alta qualidade para você, produtor rural. Porque o meu compromisso com você é aumentar a sua produção de carne e leite por hectare ano. Eu tenho um compromisso com você, eu assumo um compromisso com você. E qual é o seu compromisso comigo? Assuma um compromisso comigo de se inscrever no canal se não é inscrito, de curtir a aula, de compartilhar essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, 10 grupos ligados ao agronegócio, porque fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal e eu serei muito grato a você. Qual a melhor pastagem para desmamar bezerros, professor? Vamos lá. A desmama de bezerros de gado de corte geralmente vai ocorrer no início do período seco, abril, maio. Para quem faz estação de monta em dezembro, janeiro e fevereiro, a vacada vai começar a parir em setembro, outubro, novembro. E aí, essa vacada que pariu em setembro, outubro, novembro, vai desmamar a bezerrada em abril, maio. Então, normalmente, a desmama de bezerros de corte ocorre no início do período seco, em abril, maio. Então, você já vai desmamar essa bezerrada no início da seca. Então, se eu vou desmamar a bezerrada no início da seca, o melhor pasto para bezerros é aquele pasto que eu posso vedar nas águas para fornecer para esses bezerros na época seca do ano. Vamos lá. É preciso que esses bezerros sejam colocados em pastos vedados, pastos que foram vedados no final das águas. Você vai vedar esses pastos por 70 dias para fornecer para esses bezerros na época seca do ano. E qual que é o melhor pasto vedado que tem? O melhor pasto vedado que tem é a braquiária. É braquiária brisanta, é braquiarão, é braquiária piatã. São os braquiárias brisantas. Então, o melhor pasto para bezerro é braquiária brisanta, que pode ser vedado. Você vai desmamar a bezerrada na época seca. Então, você vai vedar esse pasto de brisantão ou de piatã para fornecer para essa bezerrada quando eles assim que eles forem desmamados. Tá bom? Já que normalmente a desmama ocorre no início da época seca do ano, você tem que ter um bom pasto vedado. E o melhor são as braquiárias brisantas, né? Então, o pasto vedado deve ser de espécies capazes de se conservar como feno em pé. O braquiária brisanta consegue se conservar como feno em pé, mantendo um bom valor nutricional, uma boa qualidade. Então, você pode usar até um piatã, você pode usar um braquiária brisanta, marandu, que são gramíneas que vão conseguir se conservar como feno em pé no período seco do ano, mantendo uma boa qualidade de folhas. O piatã é até mais indicado, que ele foi desenvolvido justamente para essa finalidade de feno em pé. Você deve evitar passos de braquiária decumbens, porque o braquiária decumbens ela pode causar fotossensibilização dos bezerros. Então você não vai trazer benefício nenhum para a bezerrada recém-desmamada colocando ela num pasto de braquiária decumbens. Porque pode causar fotossensibilização, a bezerrada já está estressada com a desmama, está precisando ganhar peso, está sendo desmamada no início da seca, precisa de um pasto bom, você ainda vai colocar ela num pasto que pode causar uma doença, pode causar um problema com uma fotossensibilização, então você vai estar arrumando sarna para se coçar. Então evite pastos de braquiária decumbens, pois podem causar fotossensibilização nessa bezerrada. Outro aspecto fundamental é que na época seca do ano, só o capim não vai resolver o problema, não vai atender à exigência nutricional dessa bezerrada. Então você precisa vedar o pasto, precisa ter esse pasto vedado de braquiária brisanta e fornecer um suplemento proteinado para a época seca do ano. Porque fornecendo esse suplemento proteinado na época seca do ano, você vai proporcionar um bom ganho médio diário para essa bezerrada, vai manter a curva de crescimento ascendente desses animais e vai proporcionar um bom ganho de peso na época seca do ano. O animal tem que continuar ganhando peso, não importa se está na seca ou está nas águas.
Como eu vou desmamar na época seca do ano, eu tenho que ter um bom pasto. O melhor pasto é o Braquiária brisanta e seus cultivares. Pode ser o marandu, pode ser o piatã, tá? Mas eu tenho que fornecer um suplemento para esse animal, porque está na época seca do ano, o pasto está com baixo teor de proteína. Só o pasto seco não vai resolver o problema nessa bezerrada. Essa bezerrada vai perder peso. Eu tenho que fornecer um suplemento proteinado de baixo consumo para essa bezerrada ganhar 150, 200 gramas por dia. E aí vai ganhar peso na seca, quando chegar nas águas ganha mais peso. Eu consigo fazer uma recria de 12 meses com esse animal ganhando 6, 7 arrobas, que é a minha meta. Então, é necessário suplementar esse bezerro na seca com proteinado para manter esse bezerro crescendo, para manter esse bezerro ganhando peso, para me conseguir fazer uma recria com 12 meses e ter um abate precoce desse animal. Tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula, onde eu respondi a pergunta: qual é a melhor pastagem para desmamar bezerros de corte? O melhor pasto é um pasto que pode ser vedado na época das águas para fornecer na seca, porque essa bezerrada vai ser desmamada no início da seca. Então, um Braquiária brisanta marandu ou um Braquiária brisanta cultivar piatã, que é mais indicado inclusive do que o marandu, para fornecer um bom feno em pé, um bom pasto vedado, com uma boa quantidade de folhas, com uma boa proporção de folhas, que junto com o proteinado de seca vai permitir um bom ganho de peso para essa bezerrada. Chegamos ao final de mais uma aula. Se essa aula foi importante para você, interessante, trouxe alguma informação para você, ajudou você a aumentar sua produção, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio, porque fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal, e eu serei muito grato a você. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, sabe por quê? Porque a prosperidade, ela é natural, ela é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.